uma reportagem na televisão, então a gente ouve sobre imigração, ouve sobre criminalização da homofobia, ouve sobre mulheres que são mortas porque abortaram clandestinamente, ouve sobre a necessidade da liberação da maconha, ouve sobre uma passeata de feministas. Aí você pensa, poxa, uma notícia é diferente da outra, né? E não é isso que nós vemos nas notícias, né? Ouve falar de guerras e terremotos. Mas o que essas notícias têm em comum, né? Ouve falar da união de países, do Brexit, né? Da Inglaterra, né? Que não quer fazer parte da comunidade europeia, né? De países. Então a gente pensa, o que isso tem a ver? Né? O que tem a ver a imigração na França, né? Que está totalmente conturbada, a França? O que isso tem a ver com Bíblia? É isso, irmãos, que eu quero assim chamar a atenção de vocês, que isso tem tudo a ver com a Bíblia, porque a Bíblia é o livro mais atual, porque todos esses fatos estão acontecendo para o estabelecimento do reino do anticristo. Porque quando se junta nações, é um só povo, um só governo, que é o governo mundial. Quem vai ser o governante mundial, que provavelmente vai governar com vara de ferro? É o anticristo, né? Que vai ter aparência de bonzinho, mas vai submeter todos ao controle. Então já vem o controle social, o controle através do olho que tudo vê, o controle através da informática, né? O controle digital do povo. Então nós não vamos ter mais a liberdade, aliás, nós não temos a liberdade que os nossos avós tinham para falar, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente compra, onde a gente vai, tudo é vigiado, né? Então, esses movimentos migratórios, né? O que isso tem a ver? União dos blocos, né? União dos povos, o aculturamento. Então não existe mais cultura, não existe mais amor à pátria. Você tem que ter amor à terra, né? Tem o ecologismo. O que é o ecologismo? É uma organização internacional chamada ONU, que não foi, nenhum líder que está lá foi o povo que votou para estar lá. Eles estão lá ditando leis. Então, as leis são para massacrar o povo, aumento de impostos. Então, países que têm muitas vezes riquezas minerais não podem explorar suas riquezas minerais à custa do ecologismo. Então não se pode destruir a natureza, não se pode destruir as reservas indígenas, mesmo que seja para resgatar a pobreza de um povo, como é o Brasil. Então isso aí vem lá da ONU, então não são coisas assim que estão aqui, leis internas do Brasil. Então todo mundo está regido por uma força internacional que nós chamamos de globalismo, né? E esses globalistas, eles estão sendo guiados por espíritos satânicos. Isso não tem dúvida. Porque eles abominam o cristianismo, é a religião que eles mais abominam é o cristianismo. Então, o que eles colocaram na cabeça? Nós sabemos o que é bom para você. Você não sabe o que é bom para você, a Bíblia não sabe, Deus não sabe, ninguém sabe, nós sabemos o que é bom. Então, nós vamos fazer leis, nós vamos mudar regimes, nós vamos mudar costumes, nós vamos mudar a sua vida totalmente, né? Você não vai ter mais a sua autonomia, você muitas vezes não vai ter mais o seu próprio emprego, que é o que vai acontecer na quarta revolução industrial, que vocês já devem ter ouvido falar, que muita gente vai perder seus empregos. Então eu só quis dar esse apanhado geral para vocês verem que isso que eu vou falar não é uma informação solta, mas
ela está totalmente inserida no globalismo. Porque o globalismo quer que as pessoas percam suas identidades. Sua identidade social, sua identidade familiar, sua identidade sexual, sua identidade de valores que foram passados, valores familiares. Então, as pessoas que não têm uma religião, que não têm Deus, que não têm uma identidade, elas são facilmente manipuláveis. Elas são facilmente manipuláveis. Então, a gente vai ver mais ou menos o que está acontecendo com a erotização infantil, vai mostrar muita coisa que acontece principalmente em governos ditos socialistas, governos de esquerda, governos tipo PT. Eu vou ter que falar o nome porque muito que aconteceu aqui no Brasil de deteriorização da educação foi na era PT, né? Que é um partido de ideologia de esquerda que foi usado pelos globalistas também para trazer conturbação, ignorância, aculturamento do povo, erotização da população, para desorganizar a população, para destruir os nossos valores. Então, é muita coisa junto, mas acho que vocês estão entendendo a nuvem que eu estou colocando, né? Aqui, para depois a gente poder focar mais na erotização. E falar o motivo dessa erotização, que eu acho que é o mais importante. Eu vou passar um vídeo, tá? Eu, assim, aconselho até que vocês vejam o vídeo inteiro, porque começa com o Olavo de Carvalho e depois continua com a Damares, né? A Damares, ela foi muito injustiçada, né, pelo fato dela contar as experiências que ela teve na infância, né? Ela foi muito ridicularizada por pessoas que deveriam pessoas que pregam a proteção à mulher ou a proteção à criança, a ridicularizaram por quê? Porque é aquela cultura de ridicularizar o cristão que nós estamos vivendo também. Isso faz parte desse pacote, né? Então, esse vídeo, o Olavo de Carvalho, no começo eu não vou colocar tudo, porque senão vai ficar muito extenso, né? E vocês sabem que o Olavo de Carvalho é meio desbocado para falar, né? Mas o que ele conta no começo da precarização da educação, né? A educação está precária, né? Então, ao invés dos professores ensinarem às crianças as matérias, eles ensinam ideologias, ensinam pornografia, ensinam sexo fora da hora, do momento errado, na hora errada, do jeito errado, né? Então, professores ensinando, mandando os alunos fazerem redação que tenham vários palavrões, e quem não fizesse isso tinha que vai na frente sendo ridicularizado pelos outros alunos, ou aulas de biologia que os alunos tinham que se masturbar para ejacular, para ver o espermatozoide no microscópio, para falar o que é uma célula, né? Então isso daí foi basicamente, e depois logicamente ele ficou muito revoltado com isso e fala alguns impropérios, algumas impropriedades. São os adultos, tirando a pequenininha aí. Você está com quantos anos, Isabel? 12 anos, então você já entende muita coisa, isso vai ser muito bom para você também. Outra coisa, na continuidade do vídeo eu vou mostrar uns 5, 6 minutos da Damares falando, tá? E eu acho que retrata muito bem o que está acontecendo em nossas escolas. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil,
na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. 2 milhões de reais. Porque chegou à conclusão, há um grupo de especialistas, e esse grupo começou lá na Holanda, na Europa, e já está influenciando, que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Inclusive na Holanda, os especialistas, esses homens que são grandes especialistas, que fizeram não sei quantas universidades, eles ensinam que o menino tem que ser masturbado com 7 meses de idade, para que quando ele chegar na fase adulta, ele possa ser um homem saudável sexualmente, e a menina tem que ter a vagina manipulada desde cedo para que ela tenha prazer na fase adulta. E essa prefeita fez isso. Lá na Holanda, eles estão até distribuindo uma cartilha ensinando os pais como massagear sexualmente as suas crianças. Isso está acontecendo no Brasil. Isso aconteceu em 2004, mas ficou lá na prefeitura de São Paulo, não. Irmãos, eu até hoje falei aqui, eu quero desafiar vocês, pais. Qual foi a última vez que vocês abriram a mochila da escola dos seus filhos? Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? A gente não tem tempo. A gente não tem tempo, porque nós estamos muito ocupados. E essa questão, irmãos, da modernidade, da pós-modernidade, nós vamos ter que estar nos revendo algumas coisas. A igreja e os crentes estão deixando a educação dos seus filhos por conta do Estado. E agora é lei, foi promulgada agora há poucos dias, que vai ser obrigatório a criança ir para a escola a partir dos 5, 4 anos de idade. Nós estamos enfiando os nossos filhos na escola cada vez mais cedo. E o que me assusta é que tem muito crente querendo o tempo integral. Não quer só a partir dos 4 anos, não. A criança tem que ficar o dia inteiro. Dá trabalho criar filho, então vamos jogar os filhos nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima gravura para vocês. Pode passar, olha lá quem fez essa cartilha, Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aquele SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doença sexualmente transmissível. E essa, irmãos, era uma cartilha grande que a professora colocava em cima da mesa. Não sei se tem algum professor que teve acesso a ela. Era em forma de espiral. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era: senta as crianças no chão, a partir de 10 anos, mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos, pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte: ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, está achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da Saúde mandava falar e o ministro da Educação mandava falar: se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria, use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha: ao comprar êxtase, cuidado com o fornecedor para você não comprar gato por lebre por gato. Olha o absurdo. Inclusive mandando a criança conhecer o traficante. Aí os deputados evangélicos, que estão lá na Câmara tentando fazer uma diferença, barulhentos, que estão sendo chamados de homofóbico, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da Saúde: mas ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos, porque a igreja evangélica se acomodou. Eles disseram o seguinte: mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, mas o pastor disse que eu podia ter deixado, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram 2 homens transando. A figura é ridícula, não era pastor?
2 homens transando. Irmãos, e eu vou contar a experiência que eu tive como mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela está com 14, ela tinha 10 quando teve acesso a essa cartilha. A minha filha é indígena, eu tenho uma filha adotiva indígena. E nós estávamos tentando falar para ela sobre a homossexualidade de uma forma muito madura, porque a cultura dela não tem a homossexualidade. Então a gente estava assim tentando falar que homem ama homem, mulher ama mulher. Aí a tia vai lá e mostra a gravura de 2 homens transando com esse dinheiro, com cartilha pública, com dinheiro público. Irmãos, e na parte da relação sexual de mulher com mulher, a figura mostra bem, o pastor viu hoje, mostra que a tia tem que explicar para a criança de 10 anos que o objeto de prazer da lésbica é a língua e que é bom que a lésbica use camisinha na língua. E a minha filha de 10 anos teve que aprender isso. Pode passar? Quem fez essa cartilha? Aí, irmãos, a próxima cartilha. Essa daqui foi distribuída na prefeitura de Porto Velho, aqui em Rondônia. Nós fomos lá também para tentar retirar essa cartilha de circulação, e nós tentamos. Todas essas que eu estou mostrando, irmãos, os radicais, fundamentalistas, homofóbicos, deputados, foram para cima e estão entrando com processo, inclusive aquela de drogas e de sexo. Nós estamos pedindo que os funcionários do Ministério da Saúde que fizeram sejam processados por associação ao crime organizado, porque droga é crime. E nós estamos pedindo, inclusive, que eles devolvam para os cofres públicos o dinheiro que foi gasto com aquela cartilha, com aquela porcaria. Mostra a próxima. Essa daqui foi distribuída em Rondônia. Mostra a gravura, a primeira página. E olha o nome da cartilha. Menina esperta vive melhor. Olha a cara da menina esperta. Nós estamos ensinando na igreja, irmão, que nossas meninas são princesas. Mas a escola está dizendo que esse aqui é o ideal de ser menina. Isso aqui é o ideal para ser uma menina no Brasil. Com dinheiro público. Aí essa cartilha, além de ensinar que menina esperta vive melhor, e a palavra esperta, vocês sabem o que está por trás disso? O jeitinho brasileiro, a sexualidade. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Nós fomos para lá junto com a Igreja Católica e nós tentamos retirar essa cartilha de circulação. Qual foi a última vez que você, pai e mãe, abriu a mochila da escola do seu filho? Vocês pensam que acontece só em Porto Velho? Que acontece só em Brasília? Deixa eu mostrar a próxima cartilha para vocês. Essa daqui, distribuída no Rio de Janeiro e foi distribuída em todo o Brasil. Inclusive, eu quero que vocês olhem bem para essa gravura aí. E olhe se não está na mochila dos seus filhos aqui em Campo Grande. A primeira coisa, quando a tia entrega para a criança, a tia tem que dizer que é confidencial, não pode mostrar para o pai e para a mãe. Para crianças de 5ª série. Vocês acham que tem que ter segredo entre eu e uma filha de 10 anos? Então, irmãos, eles começam a criar conflitos entre pais e filhos. Eles estão ganhando e sendo obrigados. Deixa eu falar uma coisa, são os professores sendo obrigados. Talvez eu esteja falando para professores aqui que recebem esse material e não sabem o que fazer porque vem de uma forma impositiva do MEC. Deixa eu falar uma coisa, isso não é impositivo, isso é apenas sugestivo. O professor tem autonomia em sala de aula. Se eu estou falando com o professor cristão aqui, deixa eu dizer uma coisa, na tua sala de aula quem manda é você. Você não é obrigado a usar esse material. Você pode ser criativo e falar dessas coisas sem usar esse material ridículo que o MEC está mandando. Deixa eu falar nessa cartilha, irmãos. Pode mostrar. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria. Ou a gente vai estar entregando os pontos. As coisas estão ficando feias. E eu lamento muito que eu tenha que vir aqui mostrar essas imagens, mas talvez esse seja o único mecanismo que eu tenha, é chocar, é falar, é gritar, é dizer, igreja, vamos sair do conforto das nossas 4 paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Estão detonando com esta nação. Deixa eu mostrar a próxima gravura, pode mostrar? Esse livro, irmãos, quando eu escaneei, ele estava em inglês, mas ele já está em português, para crianças de 2 e 3 anos. Um conto de fada. O príncipe e o príncipe. O príncipe encantado não procura mais uma princesa. Olha só o que ele procura. Pode mostrar? Ele está procurando um outro príncipe encantado. E eles se encontram e vivem felizes para sempre. Crianças de 2 e 3 anos de idade.
Mostra a próxima gravura. Livros, leitura obrigatória na 5ª e 6ª série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de 3 anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada, porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. Ah, irmãos, eu sou educadora, eu sou mãe. Um menino de 3 anos está chupando o pipi do coleguinha, ou porque alguém chupou dele, ou porque ele já viu. Isso é abuso. Mas olha o que os nossos orientadores educacionais estão fazendo com nossas crianças no Brasil. Olha lá, Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês agora entenderam o que está acontecendo com... Irmãos, a gente vai acompanhar, tem vários slides, tá? Hoje eu vou falar com os slides. Então eu queria que você agora entrasse no material do drive e para a gente falar principalmente os objetivos disso, tá? O porquê disso. Pode passar próximo. Então, a gente vê que está acontecendo alguma coisa importante com as crianças, né? Porque as crianças, elas estão diuturnamente sendo bombardeadas pelo desenho, pela novela, pelo livrinho, pelo brinquedo, pela roupinha. Então, o que a gente vê? Crianças, né, que acham bonitinho dragões, né? Como é bonitinho os dragões. Olha que dragão com carinha até de gatinho, né? E a gente vê na Bíblia em Apocalipse 12:9 o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Olha essa palavra aqui, engana. Por quê? Porque Satanás, ele não é mostrado na sua perversidade, com chifres, o tridente, o rabo e a capa vermelha. Não, o diabo, ele é mostrado muito bonitinho. Então, a gente vê agora que a maioria dos desenhos de entretenimento infantil são crianças de mãos dadas, brincando e amiguinhas de monstros, né? De dragões. Que coisa interessante, a Bíblia tem a figura do dragão como o diabo, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, ele não está no inferno. Porque geralmente quando morre alguém muito ruim, a gente fala, né, ele foi para o colo do capiroto, né, foi para o colo do diabo. O diabo, irmãos, ele está aqui, está escrito na Bíblia. Ele está aqui, está nos ares, está sendo ativo em várias áreas e enganando todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, há muitas e muitas forças malignas agindo. Para quê? Para que esse dragão, para que esse Satanás e esses anjos possam estabelecer o reino do anticristo. Aí vai entrar a erotização nisso, vocês vão ver. Próximo. Então a gente vê que as crianças não são mais ensinadas no Natal ou em festas comemorativas a aprender de Jesus, do nascimento de Jesus, né? Eu fui, mas com chifrinhos de Satanás. E é tudo muito legal, é tudo muito bonitinho e é uma festa muito grande, a festa de Halloween, que a maioria das escolas comemoram, né? Com as suas abóboras laranjas, que na verdade significa espíritos malignos que eram combatidos com abóboras, que também significava aí mora um espírito satânico que vai espantar os outros. Esse é o significado daquela abóbora tão usada no Halloween. Próximo.
Então, a importância do conhecimento, a importância da vigilância, a gente sabe que a gente não pode ficar alheio ao Evangelho, alheio aos ensinamentos de Cristo, para que aquele dia nos surpreenda, como se fosse um ladrão que surpreenda uma pessoa, né? Nós temos que ser vigilantes. Eu coloquei o coelho aqui, não porque eu sou coelho, mas porque o coelho é um animalzinho que ele não é agressivo, ele não é predador, ele não tem garras, não tem dentes afiados, ele não mata nenhum animal. Só come verdura. Só come verdura. Só que ele sobrevive até hoje, desde a época que ele foi criado, que deve ser milhões de anos. Por quê? Porque ele é vigilante. A vigilância faz ele sobreviver. Tenta pegar um coelho, né? Ele é bem ágil, porque ele percebe antes do que você vai fazer. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser, como cristão, vigilante. Mas vós, irmãos, está em 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Nós estamos na luz, e nós estamos na luz verdadeira, porque a gente conhece o portador da luz, que é Lúcifer, né? Inclusive, quando muitas pessoas entram, a gente ouve falar, e não deve ser mentira, que quando as pessoas são iniciadas nessas ordens secretas, ele fala, eu vim para a luz. Ele estava nas trevas e vim para a luz. Mas uma coisa eles não sabem, que Cristo é a verdadeira luz. Não basta você ter a luz, você tem que ter a verdadeira luz, que é diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Né? Jesus é o único caminho, Amém. É a única luz. Amém. Glória a Deus. Então, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, irmãos, esquecerem que existe Cristo, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, que a gente acabou de ver que o dragão, os anjos, Satanás estão aqui na terra, elas estão se manifestando, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É esse o estabelecimento do reino do anticristo. Só que imagina, irmãos, vai ter que ter um homem, provavelmente um homem mais satânico, com a mente mais satânica do que humana, e esse homem vai ter que reinar em todo o mundo. Então a gente sabe que todos esses movimentos que estão acontecendo estão sendo para criar o caos, para juntar nações, para as pessoas perderem o amor à bandeira, ao hino nacional, à sua pátria, para desmanchar famílias, para que não haja valores cristãos, valores familiares, valores morais nas pessoas, para que a família se destrua, porque quando a família se destrói, as pessoas são muito mais facilmente manipuláveis pelas ideias, porque ela não tem aquele arcabouço de proteção familiar. Então, a gente vai mostrar alguma coisa do bombardeamento, certo? Que existe sobre a mente das pessoas, e principalmente das crianças, no sentido de falar a perversão sexual é normal, o desvio sexual é normal, a preferência sexual alterada é normal, tudo é normal, né? Então, se tudo é normal, não existe nem mais um sexo definido, né? Então as pessoas podem ter uma opção sexual de manhã, outra de tarde, outra de noite, pode variar a sua opção sexual. Hoje eu não estou me sentindo mulher, eu acho que eu estou me sentindo uma bissexual. Hoje eu não estou me sentindo bissexual, eu estou sem gênero nenhum.
Ah, hoje eu vou fazer sexo com um animal. Ah, hoje eu vou fazer sexo com uma árvore. Então, irmãos, esse tipo de falta de identidade sexual que é variável é esse queer, tá? Então, o que estava escrito lá no Museu do Rio de Janeiro? Queer, com 2 metralhadoras aqui, né? A K-40 e poucos, A-44, mas 2 metralhadoras escrito: incendeie igrejas e inaugura o Estado laico no Brasil. Tá? Então, eles têm essa ideia fixa de ser contra o cristianismo. Então, isso aqui eu vou ler, porque eu sei que fica difícil de ler, mas vai ser rapidamente, tá? Algumas correntes que estão existindo para a destruição da família, da criança, dos valores, né? Então, a gente ouve falar muito em ecumenismo, então, junção de religiões, né? Inclusive, os líderes da Igreja Católica fomentam muito isso. E isso também faz parte do estabelecimento do reino do anticristo. Por quê? Porque para o anticristo reinar tem que existir uma só religião. Ecologismo. Então, nesse sínodo da Amazônia que teve documentos que foram produzidos que falava: a mãe terra se sacrifica pelo homem. Não se fala uma palavra em Jesus. O sacrifício agora é da mãe terra, né? Perversão da identidade sexual, que eu falei agora, queer. O antropocentrismo e o humanismo nas igrejas. Então, na igreja, você vai na igreja para adorar Deus? Não. Você vai na igreja para se transformar? Não. Você vai na igreja porque você quer aprender mais de Cristo? Não. Você vai na igreja para você ser importante, para você receber a bênção, para você não ser mais cauda e sim ser cabeça, né? Então, são as músicas evangélicas que tem sempre o eu lá, né? Eu, né? E a imagem de Cristo, de Deus, vai abaixando e a imagem do homem vai aumentando, né? O antropocentrismo nas igrejas. A influência do Estado e controle social sobre todos nós, que eu já falei. A outra coisa importante, vai apagando na sociedade um pouco a importância do homem, né? Então, surge o vegetarianismo para não se comer um animal, esquecem da cadeia, né, alimentar, ou dos 4 caninos que a gente tem, né? Você não tem mais que comer carne, porque nós não podemos destruir a natureza, né? E, aliás, o cãozinho acaba sendo mais importante do que o homem, muitas vezes, né? Porque as pessoas fez um amor tão exacerbado ao cãozinho e, às vezes, negligenciam a educação do filho. Né? Isso aí a gente vê nas próprias leis, né? Se você pisar no ovo de tartaruga, você vai para a cadeia. Exatamente. Mas se você fizer um aborto, não. Ótimo, aí você está... Tá tudo bem, tá entendeu? Tudo bem. Então, o feminismo também é uma força muito grande para a destruição da sociedade e da família e implementação da nova ordem mundial, né, do globalismo. Tem essas 2 pessoas que, quem quiser pesquisar, elas são pessoas assim, que têm muitos vídeos interessantes, que é a Sarah Winter e a Ana Carolina do feminismo, que são brasileiras. São ótimas. Outra coisa importante é a destruição da heteronormatividade. De repente, é crime ser homem, branco e heterossexual. É ofensivo. Se alguém estiver nessa condição de ser homem, branco e hétero, está ferrado. Desculpa. Tá? Então, isso daí, inclusive, está no PNH3, que eu falei isso há uns 4 anos numa pregação, do PNH3 que o Fernando Henrique fez e o Lula deu continuidade para
implementar novas regras econômicas, sociais, trabalhistas, e uma das regras era a destruição da heteronormatividade e a formação de um novo modelo familiar. O que é heteronormatividade? É um homem ter relação sexual com a mulher, né? Eles se incomodam muito por isso, e isso faz parte daquela outra pregação que eu fiz sobre a cultura da morte, que se implementa a cada dia o homossexualismo por dois motivos principais. Um, destruição de valores familiares, porque a família se desintegra, não tem mais aquela religiosidade, aqueles valores, não, rompe com tudo, né? Então, e outra coisa que é muito mais importante que isso, que é a diminuição da população mundial, que eles se incomodam demais, que tem muita gente no planeta, né? Então, o homossexualismo funciona da seguinte maneira: dois homens juntos não geram filhos, simples assim. Duas mulheres lésbicas juntas, vivendo juntas de uma maneira maritalmente, né? Não vão gerar filhos. Simples assim. Resolve o problema da tensão sexual. E não vai gerar filhos para contentamento dos globalistas. Vale até acrescentar, desculpa, acrescentar só um pontinho. Essa questão toda do sexo, você falou do ecumenismo, do ecologismo, aí você falou do feminismo, aí a destruição da heteronormatividade. Esses dois pontos, eu quero ressaltar uma coisa. As sociedades, todas as sociedades, os grandes impérios ou as grandes sociedades da história, elas foram destruídas geralmente logo depois em que foi destruída a heteronormatividade e entrou o feminismo. Vou dar um exemplo: Roma Antiga. Roma Antiga foi destruída, a sociedade se desintegrou, grande parte porque eles entraram numa época de grande libertinagem sexual. Uma das histórias mais famosas é aquele Calígula, né? O Calígula veio aí pouco tempo, 200 anos, 300 anos antes da queda do Império Romano. Ou seja, um pouco antes do fim do Império, a coisa estava desandando exatamente como está desandando a nossa sociedade atual. Estabelecimento do caos. Isso é estabelecimento do caos para que a sociedade, como ela operou nos últimos 500, 600 anos, para que a sociedade caia. Então, e aí, quando a sociedade cai, os globalistas colocam a ordem do jeito que eles querem, né? Ordem no caos, né? Bagunça tudo e fala eu que vou arrumar. É o princípio do piso xadrez da maçonaria, tá? Ordem no caos. Descriminalização das drogas, então não é mais crime usar drogas, né? Isso daí também faz parte da destruição da família, destruição da pessoa, alienação da sociedade, que é uma coisa também que a gente vai falar na frente, do método do Paulo Freire de educação, que uma das funções, além da conturbação social, ideologia ensinar a ideologia nas escolas, a ideologia revolucionária, né, da revolução socialista. Então, tudo isso acaba levando, como também as drogas, a uma alienação social. Desrespeito a pais, professores, isso aí eu já falei algumas vezes, porque quem não respeita pai, quem não respeita policial, quem não respeita professor, não sabe o que é uma autoridade e jamais vai respeitar Deus, porque ele não tem a noção da autoridade, né? E uma coisa também que vai destruir os valores cristãos é a erotização infantil. Então agora a gente vai falar mais da erotização infantil. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, por quê? Porque eu trabalhei durante 30 anos com abuso sexual infantil. E é uma coisa muito prevalente em todas as classes sociais, todas as idades. E a gente sabe que o número é mundial e só tende a aumentar, né? Então, 70% das vítimas são menores de 18 anos,
praticamente 90% das vítimas são mulheres, mas isso lembra a gente que 11%, né, 89% de mulheres, 11% são meninos, que também são vítimas de violência sexual. Somente 10% dessas violências são denunciadas. Então, em cada 100 abusos sexuais infantis, apenas 10 são denunciados, e desses 10, apenas o estuprador é condenado. Então, 1% dos estupradores são punidos. Então, a punição é muito baixa, principalmente aqui no Brasil, que as leis são muito brancas, né? Espero que um dia mude isso, mas a perspectiva não é muito. E em termos de frequência, estima-se que a cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil. Então, milhares de pessoas estão sendo estupradas, e isso tem muito a ver com a erotização infantil, principalmente porque 70% das vítimas são menores, né? Então, a grande massa das pessoas estupradas são crianças. Então, não são adultas, muitas, logicamente, são adultas que foram estupradas na rua, mal armada, vem o bandido, roubou, levou para o mato, estuprou. Mas a maioria dos casos ocorrem dentro das casas, dentro dos seus domicílios, de pessoas que deveriam de proteger as crianças, mas eles estão sendo os abusadores, os pais, padrastos, mães, tios, avós, parentes em geral, né? Namorada mãe. Então, principalmente a desagregação familiar, a mulher ter que trabalhar fora, né? Isso daí soa-se como um ganho. Soa-se como um ganho. A mulher, você mulher, agora você está empoderada. Você conquistou essa maravilha de poder acordar cedo, pegar ônibus cheio, deixar sua casa suja, chegar cansada em casa, passar raiva com o patrão, seus filhos ficarem jogados por aí, ter um tanque de roupa para lavar depois que chegou cansada do trabalho. Você conquistou esse direito. Por quê? Porque a mulher que era dedicada aos filhos, educava os filhos, cuidava dos filhos, não, essa daí ela aparece como uma figura demodê, fora da moda. A moda é a executiva de salto alto, com a malinha na mão, um taierzinho. Os filhos deixaram lá, os filhos. Agora, a minha vida profissional é mais importante do que meus filhos. O Estado educa. O Estado educa, a pátria é educadora, certo? Então vamos próximo. Então, a gente vê que a criança está... Essa aqui é uma artista que eu não vou falar o nome, porque esse vídeo vai para a internet, mas ela foi a responsável de muita erotização infantil. Apesar que depois ela veio com uma historinha que ela mesma foi abusada, mas ela promoveu uma erotização muito grande. Aliás, tem um comercial dela que é terrível, não sei se já é um comercial de uma sandalinha. Um filme. Não, um filme. Essa aqui é a capa do disco dela, tá? Uma criança, 1 ano, sei lá, com fio dental, né? E ela com esses trajes no show dela, que era um show para crianças pequenas, né? E o decote vem até aqui a cintura, né? Bem infantil, né? Bem infantil. Ou a erotização infantil promovida nos meios estudantis, né? Então, aqui, se vocês quiserem ver no YouTube, vocês colocam: professores ensinam crianças a dançar funk e revoltam pais em Ribeirópolis, SS, Sergipe. Tá? Então, aqui está o professor ensinando a menina a dançar a funk, que é uma música altamente erotizante, altamente pornográfica, altamente alienante, altamente visualmente pode provocar a lascívia em homens que já estão com o seu coração voltados para esse tipo de pecado. Pedofilia. Tá?
Então aqui 2 crianças, eu borrei aqui, mas 2 crianças dançando funk numa posição que é a música do funk, né? Então, uma posição totalmente erótica. Próximo. Então, a Damares falou, né? Isso aqui está no jornal, tá? Então eu posso falar que nem eu que estou falando, está no jornal Estadão, que eu vou ler também, que a letra está pequenininha. Em agosto, graças ao aditamento, revisão contratual, a administração da prefeitura prometeu pagar mais 406 mil, isso daqui há muitos anos, né? Isso foi quando a Marta Pérez era prefeita. Para incluir no projeto um trabalho de orientação sexual nas creches municipais, onde são atendidas crianças de 0 a 5 anos. Qual orientação sexual você dá para uma criança de 0 a 5 anos? Foi o que a Damares falou lá, né? Ensinar as crianças a se masturbarem. Próximo. Então, ela também falou no vídeo, tá? Isso aqui eu só estou, porque na outra posição que eu fiz eu não levei esse vídeo, mas ela disse que na Holanda os pais ensinam as crianças na Holanda ensinam os pais a masturbarem as crianças. Próximo. Então, aqui é um livrinho que foi adotado. Essa foto não está muito, porque eu fotografei do YouTube, né? Então ficou uma foto meio borrada. Mas aqui o livro chama Enquanto o Sono Não Vem. É para contar historinha para as crianças, né? Então, o próximo, vamos ver a historinha. A triste história de Eredigalda, né? Então, como que é essa historinha, né? Então, a história fala o seguinte, ó, só antes de falar, esse livro foi adotado em várias prefeituras, principalmente no Espírito Santo. Próximo. Esse aqui é a historinha, uma das frases da historinha. Um dia o seu pai lhe disse, o pai era o rei, falou para a princesa, se quiseres casar comigo, serás minha esposa e tua mãe, nossa criada. Tá? Então, isso era o conteúdo do livro, quer dizer, pedofilia descarada. Incesto. Isso daí, irmãos, foi uma coisa muito frequente no governo, como eu já falei, no governo de viés esquerdista. Isso, Fernando Henrique, Lula, todo esse pessoal, né, PSDB, tudo. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o nosso governo mudou, mas o socialismo não saiu da máquina pública. Entendem? Eu vou repetir. O regime mudou, não é mais regime de esquerda, mas a máquina pública, a base, continua de esquerda. Então, o próprio ministro da Educação, ele já falou, eu não vou conseguir mudar essa máquina. Ela é grande demais, emperrada demais, está enraizado, está aparelhado. Então, muitas dessas coisas podem continuar estar acontecendo, né? Próximo, ó, aquilo que ela falou também, menino ama menino, então estímulo ao homossexualismo. Próximo, ou cartilhas que abrem totalmente para crianças acima de 10 anos um relacionamento sexual fora da hora, né? Próximo. Ou então historinhas mostrando bestialismo. Vocês estão vendo esse fazendeiro? Olha aqui. Nem precisa falar. Então, mostra um homem totalmente avantajado e as galinhas todas arrombadas. Né? Então, estímulo. E isso é para criança, não é para adulto. Exatamente. Historinhas claro. infantis. Né? Próximo. Então, isso aqui é uma diretriz do Ministério da Saúde de 2002, tá? Que provavelmente não foi revogada. Uma educação diferenciada poderá fazer, diferenciada é o diferenciamento sexual, né, principalmente. Poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina seu lado masculino.
Lembra que eu falei para vocês do incitamento do homossexualismo? Agora chega-se ao cúmulo de criminalizar a homofobia. Mas eu acho que ainda não vão criminalizar, a gente lê uma diretriz do Ministério, né? Que é de 2002, é isso? Que é de 2002. E dizer o motivo disso, que quanto mais homossexuais, mais a população vai diminuir, né? Mais famílias vão ter os seus valores decepados, os seus valores morais. Esse aqui foi um recorte que eu achei de escolas infantis na Alemanha. Existe um debate que eles não sabem até quando as brincadeiras sexuais podem ir. Eles nem sabem mais, perdeu-se o parâmetro, né? Então, olha, no debate sobre abuso sexual, um dos elementos é a confusão sobre onde a linha deve ser traçada nas interações com as crianças. De fato, foi precisamente nos chamados círculos progressistas, quer dizer, esquerdistas, que começaram uma erotização da infância e uma redução gradual de tabu. Falar de incesto é tabu. Porque temos, inclusive, a Érica Cocai tem um vídeo dela falando. Eu vi o nome dessa mulher. Você viu aquele vídeo? Ela falando que o progressismo tem que derrubar esse tabu horroroso do incesto. Por quê? Porque eles pregam o seguinte, que a criança fique num ambiente onde estão todas as crianças. Então, se houver, por exemplo, um menino se atracar com uma menina, ela pode ou não ser irmã dele. Então, é melhor que ela não saiba quem é o pai e quem é a mãe. Então, Isso é uma ideia. então foi uma mudança que até permitiu a possibilidade de fazer sexo com crianças. Isso aqui é no jornal da Alemanha. Isso não é coisa de um país ou outro, isso é global. Da Terra, né? Próximo. Olha, esse procurador, o Guilherme Shelby, eu não sei se vocês já ouviram falar nele, Eu já. mas ele tem vários vídeos no... Excelentes. É um promotor, não é? Ele é um procurador. Procurador. Ele é um procurador federal. Tem vários vídeos dele, ele defende com unhas e dentes a criança, né? Então, inclusive, ele dá até caminhos legais para poder se processar professores, escolas, baseados no ECA, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, e algumas figuras do Código Penal e do Código Civil. Então, se alguém tiver interesse, vai no YouTube, que tem muito material sobre esse homem. Próximo. Olha, isso aqui eu peguei de um slide de uma palestra dele. Tá ruim de ler, mas eu vou ler para vocês. O que ele fala? Materiais didáticos, assim como dinâmicas em sala de aula, em creches e escolas, expõe temas sexuais adultos sem o conhecimento das famílias. Então, isso é uma coisa muito importante, sem o conhecimento das famílias, porque a escola quer ser autônoma. Próximo. Então, esses materiais do MEC, inclusive, né, que é do Ministério da Educação e Cultura, apresentam temas, que agora é só o Ministério da Educação, né, apresentam temas pornográficos em aulas e no ensino básico, com os temas bissexualidade, masturbação e poligamia. É o poliamor, né? Poliamor. Não existe mais poligamia, agora é poliamor. Exato. Próximo. O que ele fala também? Que o MEC recomenda aos professores que caso uma criança se masturbe ou pratique sexo oral num colega da escola, a escola não deve informar a família do aluno. Isso é uma diretriz do MEC. A escola não deve informar. É função da escola estabelecer diretamente com seus alunos os limites para o que pode ou não ocorrer dentro dessa escola. Então, ele fala, né, o procurador Guilherme Shelby, ele fala, isso é ilegal, pois viola o poder familiar, conforme determina a Constituição, artigo 229,
E o Código Civil, artigo 1634, porque a família é a responsável pela educação da criança. Ainda não foi revogado isso, graças a Deus. Próximo. Então, o artigo 229 fala da Constituição. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. Houve também uma celeuma muito grande sobre o homeschooling, que é a escola em casa, né, os pais educarem as crianças em casa. Foi proibido, depois foi para o tribunal, para o Supremo Tribunal, né? Eu não sei exatamente se foi ou não homologada essa possibilidade, mas a ministra Damares era favorável, né, a homeschooling. Os pais que têm condição de ensinar as crianças em casa. Logicamente, com supervisão, tem muitas organizações que assistem, que ajudam os pais com apostila, as crianças fazem provas. É assistido, né? Acompanhado. Exatamente, é totalmente acompanhado com provas, com avaliações, que não fica solta lá na casa, né? Então, eu acho que se a família tem condições, é que eu não tenho certeza se isso foi liberado ou não, porque está mais adiante decidido. Aquela outra lei do Código Civil, que é o 634, Código Civil Brasileiro, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, tem vários itens, mas um é dirigir-lhes a criação e a educação. Então é responsabilidade dos pais, não é responsabilidade do Estado. Próximo. Ele fala também, ele propõe 3 medidas: capacitação dos professores, capacitação das famílias, mobilização da sociedade civil e o protagonismo das igrejas evangélicas para que elas possam propagar o que está acontecendo e as maneiras dos pais, como principalmente que ele é procurador, as maneiras jurídicas de tentar coibir um pouco essa situação. Próximo. Então, ele fala também da fragilidade psicológica da criança. Foi o que o Hélio estava falando. Uma criança de 2, 3 anos, ela não tem o suporte psicológico de absorver uma história de bissexualidade, de sexo anal, de bestialismo. Ela não tem condição. Mas ela acaba aceitando aquilo e ela vendo uma vez, vendo 2 vezes, aquilo vai se tornando normal e natural para ela. Então, quando ela crescer, ela não vai ter capacidade de indignação. Se ela vê uma cena de pedofilia, ela não vai se indignar, porque aquilo é normal, ela cresceu vendo aquilo, né? E é muito importante isso, para o ser humano ter essa capacidade de indignação. E isso que eles não querem, por isso que eles querem que todo mundo fume maconha. Porque quando a pessoa fuma maconha, é tudo zen, é tudo legal, deixa aquela síndrome motivacional, não tem motivação para fazer nada, para pensar nada. A única coisa que o drogado quer é pensar na busca pela droga, pelo prazer imediato. E depois de uns anos, a morte prematura, né? O próximo. Ele também menciona o artigo 218A do Código Penal, tá? Que fala que é crime, tá? Então, por isso ele está entrando com várias representações. É crime praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Então, dá para ter alguns enquadramentos legais, né? Próximo. Então, o ECA também tem 2 artigos que falam que revistas e publicações com elementos eróticos, com material erótico, tem que ser guardada dentro de sacos leitosos para que as crianças não tenham acesso. E aí vai a professora, senta as crianças na rodinha e abre para elas, né? Então, a pessoa que faz isso também está infringindo contra o código do ECA, tá?
Bom, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Próximo. Esse quadro aqui, alguém sabe o que é? Eu não consegui enxergar. Ó, tem um rei aqui que foi guilhotinado e eu sim. está segurando A francesa lá. Isso. Ah, Agora eu vou começar a falar o porquê dessa erotização. Vocês então já viram que erotização existe, que a erotização está uma coisa escancarada em todos os meios de comunicação, principalmente na educação, né? Mas por quê? Por quê? Por que isso? Né? Vocês já viram também, né? Então é um quadro super famoso, né? A mulher aqui semidesnuda, segurando a bandeira da França, né? É igualdade, liberdade, fraternidade, né? Daí já começa errado, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu valor, né? Então, muita coisa sobre erotização começou na Revolução Francesa. Por quê? Agora próximo. Porque descobriu-se na Revolução Francesa, principalmente o Marquês de Sades, que vocês já devem ter ouvido falar de sadismo, né? Sadismo vem do Marquês de Sades. Esse camarada aqui era um cara muito inteligente. Ele era escritor, filósofo, escrevia peças de teatro, ele era, fazia poemas, sabe? Ele era um cara muito inteligente. Aí o que ele descobriu? Que através da exaltação do sexo, a exaltação, a perversão sexual, através da liberação sexual e através da perda dos valores familiares, éticos, morais e religiosos, pode-se manipular a massa da população. Uma população que está eroticamente liberada, ela é altamente manipulável, porque ela não consegue mais discernir muito o certo do errado, né? Porque ela está sendo submetida no comportamento, no cérebro dela, ela está sendo submetida a uma abertura cerebral. Então, ela aceita tudo, entendeu? Quem descobriu isso foi esse Marquês de Sades. Isso no final dos anos 1700. Tá? Então, a Revolução Francesa, ela dá luz a vários movimentos, mas os principais para a destruição é feminismo e promiscuidade sexual. Próximo. Esse livro aqui que eu falei para vocês, que eu li, que é um livro assim, sabe, grosso, que eu não terminei de ler ainda, mas é um livro muito bom, é do Michael, não sei, Michael Jones, vamos batizar ele de Michael. O que ele fala? Que um Estado revolucionário, isso, foram vários políticos que chegaram a essa conclusão, não foi só o Marquês de Sades. Que o Estado revolucionário quer dizer implante o socialismo. Tá? Revolucionário quer dizer isso. O Estado revolucionário deve fomentar a imoralidade entre seus cidadãos para se estabelecer a inquietação e a revolução. Os valores morais significam tranquilidade, significa você ficar dentro da sua casinha. Entendeu? São freios, né? São freios. Agora, quando a pessoa entra na imoralidade, ela solta todos os freios morais e ela entra no fervor revolucionário. Tá? A subversão moral e a licenciosidade sexual, quem falou isso foram duas pessoas, tá? O Marquês de Sade e o Weishaupt, que foi o cara que atribui-se a ele o fomento, né, a iniciação dos Illuminati. Eu falei iluministas, mas é Illuminati. Foi uma ordem secreta, maçônica. Então, o que você está falando aí, eu vi hoje no vídeo, ontem, eu estava assistindo um vídeo,
que acontece o seguinte, inclusive aquela Ana Campagnolo lá que você falou, ela mostra o que a esquerda, ou a revolução que aconteceu com esses grupos de esquerdas na década de 60, né, ela mostrando os depoimentos das pessoas que participaram dos grupos de extermínio, dos grupos revolucionários, o Colina, Valpalmares, etc, etc. Que a Dilma fez parte e tudo mais. Tem uma hora que tem uma moça lá, uma tal de Vera Magalhães, que não é a repórter, é uma outra Vera, ela chega e fala assim, olha, você fica na sua aí, resolve, faz o que tem que fazer, porque senão eu vou voltar aqui e vou dar 2 tiros na tua cabeça. Por quê? Porque eles estavam imbuídos de um sentimento revolucionário. Agora, quem é que fala que vai dar 2 tiros na cabeça se você tem freios morais? Exato. Percebe? Você nem cogita isso. Você não cogita. Inclusive, Se você está no fervor revolucionário, a pessoa te traz e vai lá e mata. Você não pode ter freio moral. Como é que você tira esse? Che Guevara, por exemplo. Os tais justiçamentos de Che Guevara. Como é que você vai resolver um problema se você está cheio de dores morais, de freios morais? Não, você precisa matar o cara é um homossexual, ele precisa morrer. Né? O caso do Che Guevara, que ele matava homossexuais. Não, esse cara traiu, ele tem que morrer. Né? O homossexual com a camiseta de Che Guevara. É até engraçado. Então você tem que realmente acabar com o freio moral das pessoas para ter revolução. Exato. Inclusive hoje eu estava vendo uma análise do livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, Deus, que ele cita também o seguinte: a função da educação é fomentar a revolução. E quem não aceitar tem que ser esclarecido. E quem não aceitar tem que ele tem que ser eliminado aos moldes do camarada Che Guevara. Ele chega até ter um parágrafo no livro dele que ele elogia o Che Guevara, fala que foi um dos maiores revolucionários, dos maiores líderes que o mundo já viu. Ele admira, eu vi isso aí também. Ele admira muito o Che Guevara. Então, eu tenho uma cópia do livro, eu já vi. Ou pensa igual eles, ou vai ser eliminado. Né? Isso que eles... sonho de consumo deles. Então, o que Weishaupt, que eu falei que foi o que iniciou o grupo dos Illuminati, né, que é um grupo secreto, né, e o Marquês de Sade, o que eles falaram? A subversão moral e a licenciosidade sexual geram uma massa desgovernada que mantém a revolução. Né? Então, vocês começam a ver o significado da erotização infantil. Próximo. Então, esses 2 camaradas aqui, né, que foram assim, saíram direto do inferno, para trazer ideologias para destruição social, familiar, de valores religiosos. Aqui para a época que eles viveram, tá? Anos 1800, pouco depois da Revolução Francesa, mas eles deixaram um legado muito prejudicial em termos ideológicos, e isso foi muito abraçado pelos globalistas. Por quê? Porque o que eles ensinavam era um regime opressor e ditatorial, e um regime de governar as massas, sem as massas poderem reagir, vamos dizer assim. A intolerância ao contraditório, não se admitia a democracia. O socialismo não admite democracia. Então, o que eles falavam? Que a propriedade e a herança levam à desigualdade social, então a solução é dissolver a família, né? A família é o maior inimigo do socialismo. Simples assim, né? E tanto o marxismo, o comunismo, é contra a democracia, que é curioso que a república lá da Coreia do Norte chama República Democrática, e de democrático não tem nada. É igual
os veganos estarem revoltados com o Bolsonaro porque a carne subiu, né? Exatamente. Bom, a revolução, então, que eles pregam é a luta entre classes, ou luta, como agora eu lembrei porque eu coloquei isso aqui. A luta entre classes é assim, patrão versus o empregado, né? Só que o que acontecia? O patrão muitas vezes ajudava o empregado, queria que o empregado progredisse na vida, e eles acabaram virando amigos. Então, o Marx e o Engels falam assim, não, mas eu não pode virar amigo, então vamos arrumar outras classes para se degradarem. Então, eles inventaram a luta entre minorias com a frase célebre, né, que a gente já ouviu, dividir para conquistar. Porque quando você segmenta uma sociedade, você enfraquece a sociedade. Então, a luta de índios contra brancos, de homossexuais contra héteros, de negros contra brancos. Então, dividir a sociedade e estimular a luta entre as classes, porque aquela pátria vai ser uma pátria muito, aquele país vai ser um país muito mais vulnerável, porque ele vai estar enfraquecido. Ou a luta também dentro da família, né? Esposa versus marido, então a esposa se rebela contra o marido, os filhos, os adolescentes se rebelam contra os pais. Isso é muito comentado pela teoria do Marx e do Engels. Próximo. Esse Foucault, tá? Que já viveu na nossa época praticamente, ele morreu em 1986, o Foucault. O que ele falava? Uma coisa muito interessante. Eles escreveram um manifesto contrassexual, que trata de inventar novas formas de sexualidade para até chegar ao ponto de excluir a heteronormatividade que eles imaginam. Então, isso é muito fomentado também entre os esquerdistas. Por isso que estimula-se o homossexualismo, estimula-se sexo com crianças, estimula-se outras formas de sexo sem ser a forma usual, né? Esse cara ele é adorado, né? Eu já vi várias pessoas adorando o Foucault. E se alguém tiver curiosidade, entra com esse nome no YouTube, Evento Xereca Satânica. Tá? Então, o que as socialistas da faculdade lá do Rio de Janeiro fizeram? Elas fizeram uma produção cultural e eles chamaram essa artista aqui, Raíssa Vitral, e ela teve lá, nesse evento, a sua vagina suturada, tá? Nesse evento, para ela mostrar que existem muitas outras formas de se obter prazer sexual sem ser da maneira usual. Pênis vagina. Tá? Então, vocês veem até onde vai a cabeça desses socialistas. Isso é doença. No mínimo. Próximo. São loucas. Outro cara que eu não poderia deixar de falar é do Antônio Gramsci. Tá? Ele foi o fundador do Partido Comunista na Itália e ele tem várias frases, vários pensamentos que são totalmente usados agora nas nossas escolas, principalmente. Ele fala que a revolução, como falava Marx, né, e Engels, que a revolução precisa da destruição da família cristã. Ele já dirige mais, não é a família de maneira geral, é a família cristã. E essa destruição não será feita com armas, e sim através da doutrinação das crianças. É o que está acontecendo agora, né? E essa ideologia de Gramsci, ela não vai, logicamente, como disse Satanás, que ele não vai se apresentar como tridente ou chifres, ela vai se apresentar com temas nobres como combate à desigualdade, combate à discriminação de gênero, direitos humanos. E aí, através dessa roupagem, eles introduzem às crianças o sexo livre, o incentivo à masturbação, a erotização precoce, ideologia de gênero. Vocês veem que isso aí, ó, é coisa antiga, tá?
ensino de adultização, que o Hélio falou, né? Ensino de comportamento sexual adulto de crianças. E ele falou uma coisa interessante. Para ele não existe certo ou errado. É a mesma coisa que você pode querer convencer um petista que o Lula é ladrão. Olha, ele já foi condenado por 4 instâncias, ele tem 300 e não sei quantas provas contra ele. Não adianta falar que estava no imposto de renda dele, que ele declarou o negócio lá do apartamento. Não adianta lá. falar do Cida Atibaia, que tinha lá os azulejos como amigo. Não adianta nada disso. Eles, é a mesma coisa que o Gramsci fala. Não existe certo ou errado. O que existe isso ajuda a revolução? Então, se não ajuda, eu vou ignorar. Ajuda a implantação do socialismo? Não. Então, não me interessa. Próximo. Nossa, que maravilha. Já está quase terminando. Tá? Você quer continuar na próxima Não, semana? porque eu acho que tem pouca coisa agora. Tá? Então, quando prega-se que a criança tem o direito a ter prazer sexual, isso daí é uma coisa que está muito em voga agora. A criança tem esse direito, né? Então, eu volto aqui a falar do Guilherme Shelby, tá? Ele, numa entrevista, ele estava se referindo ao governo da Dilma de 2011, que ele fala que a implantação dessa ideia de estímulo à pedofilia, homossexualismo é ilegal, tá? E ele fala que existe uma maneira de você poder assegurar o direito da criança por meios jurídicos. Próximo. Aqui são artigos que saíram em jornais sobre pedofilia em outros países, tá? Esse aqui é um artigo da Folha de São Paulo, que fala sobre a revista Vogue Kids, que ela foi impedida de mostrar um ensaio fotográfico que foi feito em crianças, que todas estavam em posições eróticas, né? Então, a justiça proibiu, e aí a Folha de São Paulo achou ruim. Questionou essa decisão. Não, elas estavam de roupa, mas com posições sensuais, as crianças, né? Esse Richard Dawkins, ele declarou que uma leve pedofilia não faz mal nenhum para ninguém. Tá? Está todo nesse site, que é um site confiável, tá? O Gospel Time. Richard Dawkins, ele é muito conhecido, né? Talvez hoje, na atualidade, é o ateu mais conhecido do mundo. Tem vários debates na internet, eu acho. Então, ele fala que uma leve pedofilia, que não tem problema, que o professor dele colocou ele no colo, colocou a mão dentro de shorts dele, isso não tem Dono problema. de declarações como a vida de uma pessoa com síndrome de Down é inferior à vida de um porco. Do poodle? Porco. Ele falou isso? Nossa. Nossa, que pessoa mais nojenta. E The Guardian também é um jornal inglês que tem assim, um viés muito socialista, fala assim que há uma convicção crescente, nomeadamente no Canadá, de que a pedofilia deve ser classificada como uma orientação sexual e não como uma perversão, como um crime, como uma alteração patológica, não. Devia ser só classificada como uma orientação sexual qualquer, né? Então essa é uma tendência que existe em se baixar a idade, que aqui no Brasil a idade para você considerar um estudo que é 14 anos, baixar para 12 anos, né? Próximo. A Associação de Psicologia Americana, ela classificou a pedofilia como uma orientação e não uma desordem, que seria o amor intergeracional, né? Intergeracional. O nome que os caras dão. Não é uma pedofilia, é um amor entre gerações, né? Próximo. Muita palhaçada. Então, isso também saiu no Gospel Prime, tá? Esse artigo
que também fala sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o estímulo à pedofilia, tá? Na imprensa, nas novelas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atentos. Próximo. Então, essas duas figuras aqui, que eu falei do PNH, Plano Nacional de Desenvolvimento Humano 3, né? Que eles tiveram vários propósitos, por exemplo, descriminalizar o aborto, então aborto não seria crime, regulamentar a prostituição, reconhecer todas as configurações familiares possíveis, porque antigamente era definido família mãe, pai, filhos. Agora pode ser pai, pai, filho, mãe, 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 filhos, mãe, 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 pai, filhos. Né? Então agora não tem mais... todas as configurações familiares são possíveis. Desconstruir a heteronormatividade, que eu já falei. Então não é mais interessante um homem e uma mulher ter relacionamento sexual, né? Tem que ser o mesmo sexo. Então, legislações várias que estimulam a homossexualidade. Então, se é homossexual vai ganhar bolsa, se é homossexual vai ter um emprego, se é homossexual você não pode falar nada, né? Que você pode ser acusado de homofobia. Então, quando, na época que o Lula estava fazendo esse PNH, eu vi num vídeo ele falando que a homofobia era uma doença que atingia 99% dos brasileiros. Sabe o que quer dizer? Que 99% dos brasileiros achavam que não era natural ser homossexual. Isso que o Lula falou, que a homofobia é uma doença. Que homofobia, irmãos, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é você agredir, matar, isso aí é errado. O Código Penal já contempla isso. Agora, outra coisa é você não poder mencionar, não poder falar. Existe um cerceamento de pensamento, que até alguns pastores foram constrangidos porque tocaram no tema. Né? Isso não é homofobia, isso aí está na Bíblia. Né? Homofobia é você agredir, matar, de alguma maneira, constranger uma pessoa, né? Fazer uma acepção. Não, isso aí é homofobia errado. Isso aí você pode fazer com nenhum ser humano, independente de orientação sexual. Né? Mas naquela época, 99% dos brasileiros achavam que o homossexualismo não era natural. Vou fazer agora essa pesquisa. Não, mas esse número aí, eu até estava pensando, desculpa, tem que comentar, né? 99% não pode ser, porque quantos por cento são homossexuais? Quantos por cento dos brasileiros são homossexuais? Sim, mas o Lula disse isso como dizendo, assim, uma força de expressão. A grande maioria quase da a totalidade. Acho que não é normal ser homossexual. Inclusive Só que ele, para... Eu achei que ele justificar a mudança da lei. Que falou lá dos gaúchos, exportadores, né? Pelotas, exportadora inviável. Então, o que a gente vê? Que ele já forçou a barra. Uma coisa é você não achar natural uma situação e outra coisa é matar, segregar, né? Mas ele fala que 99% dos brasileiros praticavam homofobia. Todo aquele que não concorda com essa prática, eles consideram como homofóbico. Né? Então, a partir do momento que a pessoa não concorda com essa prática, até teve um debate, até um político, não lembro agora, né, do nome dele, perguntaram para ele nesse debate, né, se ele concordava com essa prática, ele foi contra. E um homossexual se levantou, você é homofóbico. Então, isso é policiamento de pensamento. Você não pode pensar diferente. Exatamente. Né? Bom, então, os objetivos da erotização, né? E da corrupção moral. Anulação de valores sociais, familiares, religiosos, destruição da família, comprometimento cognitivo. Por quê? Porque você vai aceitar. A cognição é a vontade, é o pensamento, é o modo de você pensar, agir. Então, existe um comportamento cognitivo, uma facilitação da manipulação dos jovens
que eles vão aceitar muitas coisas, porque desde cedo eles estavam aceitando coisas que talvez seus pais não aceitariam. É aquele que eu disse, a capacidade de indignação a pessoa perde. Próximo. Herbert Marcuse, também, olha, morreu em 79, ele falou, as pulsões eróticas se tornam o catalisador da revolução. Ele era revolucionário? Era. Isso dentro da escola de Frankfurt, né? Então vocês veem como está ligado o erotismo à implantação do socialismo. Por isso que todos os regimes de esquerda estimulam a erotização das crianças. Próximo. Esse aqui, que também está no colo do capiroto, como dizem, né? Desde 97, o que ele praticou com o método dele socioconstrutivista foi imbecilização das massas, tá? Porque massa imbecilizada, povo imbecilizado é altamente manipulável. Vocês veem o que acontece no Brasil, que tem gente que chamava o Lula de pai dos pobres. Só que o pobre, quando queria um hospital, não tinha hospital, porque a corrupção roubou todo o dinheiro do Brasil. Mas eles manipulavam de uma maneira, com auxílio de imprensa, de órgãos de imprensa importante, glamorizando aquele operário que chegou a ser presidente, e fizeram uma enquete, eu até mandei para algumas pessoas, das maiores organizações criminosas do mundo. E o PT é a segunda organização mais criminosa. Eles roubaram bilhões, trilhões, ninguém sabe direito que os caras roubaram. E o que manipulavam de uma maneira que achavam que era do pai dos pobres, né? Que mais que Paulo Freire fez? Doutrinação política, queda do nível cultural. Então as crianças não sabem ler, não sabem o que é a capital do Brasil, não sabem que foi o Pedro Álvares Cabral, não sabem nada. Tia, inclusive, saiu um estudo, né, Matheus, que recente, que falava que a inteligência brasileira diminuiu. Teve aquele método de avaliação do PISA, né? O PISA, acho que é o segundo, o Brasil é o segundo país de baixo para cima, quer dizer, é o penúltimo, nas notas do PISA. Né? Eles falam que a inteligência e a inteligência, conhecimento, cultura. Então, a gente vê que esse cara é um grande responsável por isso, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Que jovens limitados da maneira cultural, da maneira de conhecimento, com sexo desregrado, sem valores familiares, serão matéria-prima para os socialistas, né? Próximo. Então, se vocês quiserem, vejam na internet o decálogo de Lenin, que todo mundo fala que é fake, mas é o fake que existe, né? Eu nunca vi um fake tão real, né? E eu já vi que muitos desses órgãos que vê se é boato, se não é, se é fake, se não é, são órgãos também dirigidos por instituições tendenciosas. Porque quando no primeiro item do decálogo de Lenin fala corrompa a juventude e dê liberdade sexual, é o que mais eles fazem, corromper a juventude, né? Próximo. O movimento hippie está gritando até hoje, né? Que foi lá que começou essa drogas e rock and roll. Foi lá que começou tudo isso aí. Então, eu também já comentei das pedras da Geórgia, eu só coloquei aqui se alguém quiser ver, tá? Que fala principalmente no primeiro, sempre o primeiro é o mais importante, né? Manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, tá? Então vocês veem que o homossexualismo, o aborto, a eutanásia, as guerras, flúor na água, então tudo isso acaba contribuindo. Soja, vou falar da soja também. Próximo. Então, o empoderamento feminino, tá? Então, nós podemos fazer isso, podemos fazer qualquer coisa, né? Então, as mulheres estão empoderadas e os homens estão aos seus pés. Isso, irmãos, também está sendo ensinado para as crianças, tá? É uma desorganização social total.
Tá? Então, a mulher sai de casa e abandona seus filhos. Né? A mulher subjuga, essa imagem aqui é uma imagem que o homem não aceita, ele só aceita aqui para fotografia porque ele ganhou dinheiro. Agora, quando isso acaba sendo um fator de desestabilização do casamento. Né? Um querer subjugar o outro próximo. Aqui existe o soy boys. Soy boys, então, são os homens comedores de soja. Homens não comem soja, porque a soja tem nela elementos que são hormônios femininos, tá? Então, há um estímulo muito grande no veganismo, hambúrguer de soja, croquete de soja, leite de soja. Por quê? Porque a soja vai dar uma feminização masculina e talvez até uma mudança de comportamento no cérebro dos homens para eles ficarem mais dóceis, né? Não é que eles vão virar homossexual, mas eles vão ficar mais assim, com o cérebro mais feminino, mais acomodados, né? Aceitar mais coisas, leis governamentais. Menos másculos. Eles não vão brigar, eles não vão se indignar, né? Menos impositivo. Eles estão tomando bastante leite de soja, né? Então, Piada interna. Então, volta ao anterior. Então, vocês veem que até a masculinidade do homem está sendo colocada cada dia mais em xeque, né? Até no seu fenotipo. Né? Ele aparece assim como um homem mais frágil, né? Tá até passando blush, né? Preocupado com blush. Nós é um comércio que está crescendo muito, que é maquiagem masculina. Né? É o metrosexual. Metrosexual não, metrosexual. Bom, aqui eu só quero mostrar a agenda da ONU. Eu já falei que a ONU é um órgão que veio direto do inferno para trazer leis. Eles não sabem se o inferno saiu da ONU ou a ONU saiu do inferno. Um dos dois. Aqui a gente vê essa agenda de 2030 que eles querem implantar até o ano de 2030. Todas as agendas, se vocês tiverem curiosidade, olham na internet, mas o que eu quero destacar é essa número 5, igualdade de gênero. Essa igualdade de gênero não é só direitos iguais, mas as pessoas mais ou menos iguais. Os homens feminizados e as mulheres masculinizadas, sem identidade. Eu não sei nem quem eu sou. Entende? Eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, o que eu sou. Conceito da androginia mais presente na sociedade, né? Já existem brinquedos assim, que a boneca, a face dela é neutra, você não sabe se é masculino ou feminino. Ou linguajar, né? Em vez de falar aluno ou aluna, falar alunos, né? Então, assim, não tem que existir mais gênero. Então, objetivos que a gente já falou mais ou menos, ausência da agressividade e procriação masculina, isso aí acontece muito no veganismo também. O gênero queer, né, que é aquele gênero indefinido, ele... A palavra queer em inglês significa estranho. Estranho não é líquido também? Não pode ser líquido, uma coisa sem forma? Estranho, queer. Bom, então, o que eu tinha visto, não sei se vale a pena ver aí, mas que seria, vocês sabem bem inglês, temos nunca ouviu falar que queer pode ser uma coisa líquida, Eu já ouvi falar isso. amorfa, então ela pega a forma do objeto que ela está. Mas tudo bem, também é estranho, cabe, né? Próximo. Então, eu já falei isso, próximo. Objetivos, então, já falei também. É que eu fui falando, né? Então agora aqui seria só uma repetição. Então, vários pensadores e ideólogos progressistas dizem que a erotização da criança mantém ativa a revolução e rompe com padrões familiares e religiosos. Tá? Então, por isso que o objetivo não é só econômico.
O objetivo é esse, a implantação de regimes de esquerda, regimes revolucionários e também deixar as pessoas manipuláveis, apáticas, amorfas. Próximo. Então, esse foi o versículo que o Hélio falou, né? Está em Marcos 9,42. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma moda tafona e que fosse lançado no mar. Então é uma coisa gravíssima o que estão fazendo, irmãos. Uma coisa gravíssima que está fazendo com essa erotização infantil e a destruição de uma geração inteira, né? Então aqui são crianças que estão sendo evangelizadas, tá? É uma missionária americana que está no país da, não me engano, Indonésia, evangelizando crianças ao ar livres, tá? Então as crianças aí estão buscando a Jesus em oração. Olha que coisa, que imagem linda! Uma criança erotizada ia fazer isso. Ela ia querer dançar funk. Próxima. Ah, aí é. Era o final que eu deixei lá, que era o meu coelho, que é o meu e-mail. Mas se alguém tiver alguma dúvida, está à disposição, tá, irmãos?